Oi, quinto ano, tudo bom? A gente vai continuar conversando sobre a população brasileira, sobre o capítulo 3 do livro de Geografia. Então vamos prestar atenção, ó. A tia Erika explicou para vocês no outro vídeo, na outra videoaula, que a população brasileira, ela modificou muito ao longo do tempo e que a gente ganhou um número muito alto de idosos. Mas peraí, tia Erika, a gente não tinha idosos? Sim, a gente tinha idosos, só que era em quantidade menor, era em número menor. A gente tinha muito mais, né, uma quantidade muito grande de crianças e a gente tinha uma quantidade muito grande de adultos. Porém, esses adultos, eles às vezes, né, as pessoas às vezes não chegavam nem aos 50 anos, morria muito novo. Por quê? Os governos daquela região, né, os governos do Brasil, vamos falar assim, eles não tinham medidas sanitárias, não tinham medidas de saúde para cuidar dessa população. Como assim, tia Erika? Antigamente, a gente não tinha medidas médico-sanitaristas. Por quê? Essas medidas sanitárias, né, essas medidas, elas não evitavam a profilaxia. O que é profilaxia, tia Erika? Profilaxia são justamente essas medidas, as medidas de infraestrutura que o governo precisa ter para eu cuidar dessa minha população. Hoje em dia nós temos rede de esgoto, nós temos tratamento de água na nossa casa, nós temos coleta de lixo. Antigamente a gente não tinha, não, e isso causava muita doença para as pessoas. Por quê? As pessoas não faziam as necessidades, mas não no vaso sanitário, não tinha descarga antigamente. Então, as necessidades, né, as fezes e a urina, iam depois para a rua, as pessoas jogavam pela janela, ou então iam lá, jogavam no cantinho da rua, porque não tinha rede de esgoto, o esgoto era só aberto. Da mesma forma, eu não podia lavar a mão na minha casa com sabão, abrindo a minha torneira, não tinha torneira, eu não tinha os canos dentro da nossa parede, isso não existia. Então, o que as pessoas faziam? Iam lá nas fontes, iam lá nas bicas municipais que tinham, às vezes, enchiam as tinas ou enchiam grandes baldes, ou então lata de alumínio mesmo, botavam muitas vezes na cabeça, ou então botavam nos ombros e iam levando para as casas. Porque eu não tinha torneira para lavar minha mão, para fazer minha comida. Eu precisava pegar água do poço. Às vezes essa minha água vinha contaminada. Às vezes essa água vinha suja, porque isso acontecia. Eu não tinha coleta de lixo. O lixo ficava na rua. E aí eu tinha muito mais rato, eu tinha muito mais barata. As nossas ruas antigamente eram muito sujas e eram ruas fedidas por conta desse mau odor que causa o lixo e as necessidades fisiológicas da pessoa, tá? Das pessoas. Consequentemente, as pessoas adoeciam. E aí eu não tinha vacina, eu não tinha tratamentos, eu não tinha medicamentos eficazes para isso, eu não tinha diagnóstico precoce das doenças, porque estava todo mundo mal, estava todo mundo doente. E aí eu não tinha como fazer um exame de sangue, não tinha. Eu não tinha como fazer uma ultrassonografia para ver que tipo de problema tem o órgão da pessoa. Eu não tinha um raio-x. Isso não existia aqui no Brasil. Que o Brasil ainda não tinha grande desenvolvimento, o Brasil ainda era pobre para esse tipo de mecanismo. As mulheres não faziam pré-natal, não existia pré-natal. O máximo que existia era a mulher ia no médico, eles mediam a barriga para ver se estava num tamanho normal, relacionado ao mês de gravidez, e auscultavam o batimento cardíaco, só. Hoje em dia eu tenho vários tipos de ultrassonografia, vários tipos de exame que a mulher grávida pode fazer para ver como está o feto. Eu tenho como descobrir o sexo do feto, né, se é menino ou se é menina. Antigamente a gente só sabia se tinha um menino ou se tinha uma menina quando a criança nascia. Ah, tia, mas não comprava roupinha azul, roupinha amarela? Não, era tudo roupa branca, porque eu não sabia qual era o sexo. E também a gente não tinha essa indústria têxtil ainda não tinha chegado aqui no nosso Brasil. Então, eu não tinha muitas opções. Ou você vivia naquela condição e rezava para não ficar doente, ou você acabava sendo prejudicado e morria muito cedo por conta dessa falta desses critérios aqui. Outra coisa que ajudou a crescer essa população foi a aquisição de conhecimento.
novas escolas surgiram, né? A população conseguiu estudar, a população conseguiu ir a uma biblioteca, a população conseguiu pegar informativos de revistas, de jornais que foram crescendo para eu poder me prevenir, tá? O nível de renda da população. As pessoas passaram, hoje a gente tem no Brasil, as pessoas passaram a ganhar melhor. Ou, depois, principalmente depois da abolição da escravidão, houve um aumento muito grande de uma população mais pobre, porque esses negros, eles não tinham onde morar. Esses negros, eles não eram aceitos, eles eram à margem da sociedade, eles eram marginalizados. Então, onde é que eles vão morar? O que eles vão comer? Onde é que vão trabalhar? Não vão. Então, houve um aumento muito grande da população pobre. Hoje em dia, o Brasil tem mais de 50% da população na classe média. A outra metade, ela é dividida entre a classe alta e a classe baixa. E também melhorou essa população brasileira o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a urbanização das nossas cidades e outros temas também que não foram citados aqui. Então, vamos ver como é que era essa população e como é que essa população estará numa estimativa de anos, como é que essa população estará lá em 2050. Então, olha lá, o preto é a quantidade de população idosa. O cinza é a quantidade de população das pessoas que têm entre 15 e 64 anos. E o cinza mais claro é a quantidade de pessoas que têm de 0 a 14 anos. Então preste atenção que aqui em 1950 eu não tinha nem 10% da população idosa. Em 1975, essa população ela aumentou um tiquinho, que não é nítido aqui no nosso gráfico, mas houve um aumento sim. Em 2000, essa população já aumentou, mas ainda não chegou em 25% da população. A projeção, né, a estimativa para 2025 é que ela aumente um pouco mais e 2050 aumente mais ainda. Mas a gente ainda não chega em 25% da população. Os jovens, né, ao final da adolescência, jovens e adultos. A gente tinha antigamente mais de 50% da população. Em 1975, manteve. Em 2000, essa quantidade de pessoas aumentou. Em 2025, a projeção é que passe para 68%. Em 2000 a gente tinha 65%, 65,5%. Para 2025, a gente tem uma estimativa de 68,4%. Um aumento não muito grande, mas um aumento. Como em 2050, a intenção é que o número dos idosos aumente, essa minha população vai diminuir um pouco, tá? Não vão morrer, mas pode ser que aconteça uma diminuição dessa população de jovens, né, e adultos. Isso é normal. Quando uma aumenta, outra tem que diminuir. Isso é normal. E as crianças? A gente tinha em torno de 30% da população em 1950 era de criança. Né? Em 1975 manteve mais ou menos. 2000, a população de criança ela diminui um pouco, porque o aumento é essa. Tá? Em 2025, a projeção é que diminua mais ainda, 2050 diminua mais ainda. Isso é normal, não se assustem. Agora a gente vai ver... Tá certo. Agora a gente vai ver que demorou aqui. Como é que essa população se divide em relação à cor e à raça? Quando a gente faz o censo demográfico, é a população que diz, não, eu sou branca, eu sou índia, eu sou parda, eu sou preta, eu sou amarela. É a população. Então, olha lá, ó. 45%, vou arredondar, 45% da população se diz branca, 44, 45% se diz parda, 8%, 8 para 9% se diz preta. Sim, a raça a gente pode dizer preta sim. 0,47% se diz amarela e 0,38% se diz indígena, tá?
Onde essa população está dividida? Peraí que teve um erro aqui. Onde essa população está dividida? Houve um erro aí na animação, mas a gente consegue explicar. Essa população brasileira, ela vai se dividir entre as regiões do Brasil, que fica mais fácil da gente explicar, tá? Sudeste, a gente tem aqui o tipo de gráfico de queijo, tá? De queijo não, de pizza, desculpa, porque tem as partes. A gente tem aqui, a maior parte da nossa pizza, não deu fome, né? Mas preste atenção. A maior parte da nossa pizza, a gente está no Sudeste. Por quê? Porque a gente tem os 3 principais centros urbanos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ou São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Não vou colocar na ordem correta. 9% da população está aqui no Rio de Janeiro. 9 para 10% da população está aqui no Sudeste. Eu falei errado, no Sudeste. Tá? A gente tem depois o Nordeste, que é o segundo, a região Nordeste é a segunda maior região. Não pelo fato da quantidade de estado, não. É porque a maior parte da população se encontra naqueles centros urbanos. Então a gente tem 7,5%, vamos arredondar, 7,5% no Nordeste. E a gente tem aqui as 3 menores regiões. Aqui vai acontecer uma coisa muito específica. Por quê? A gente tem aqui o Sul, o Centro-Oeste e o Norte. Por que eles são os menores? Porque a gente tem questão aí de povoado. A gente tem população, mas a gente tem questão que são áreas pouco povoadas. Por quê? No Sul, a gente tem 3 estados, que são 3 estados que têm centros urbanos. O Rio Grande do Sul com Porto Alegre, Santa Catarina com Florianópolis e Paraná com Curitiba. A gente tem grandes centros urbanos ali, sim. Porém, a gente tem principalmente o Rio Grande do Sul e Curitiba, né, o Rio Grande do Sul e o Paraná. A gente tem Curitiba com grandes indústrias, tá? E a gente tem Rio Grande do Sul com grandes pastagens. Então, eles não são muito povoados, tá? Eles são populosos por causa dos 3 centros urbanos, mas a gente não tem toda a área povoada. Acontece a mesma coisa com o Centro-Oeste. O estado de Goiás é o estado que eu tenho mais povoamento, tá? Eu tenho mais pessoas morando lá, é o mais povoado. O estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados menos povoados. Mato Grosso, eu tenho grandes fazendas, tá? Fazendas ligadas, às vezes fazenda de agricultura. Então, ele não é todo povoado. Mato Grosso do Sul, eu tenho Pantanal, que é o Parque Ecológico. Então, eu não posso tirar aquela área preservada e botar gente morando ali, tá? E a gente tem o Norte, que eu vou destacar o Paraná, o Pará. O Pará, o estado do Pará no Norte, é o estado mais populoso. A gente tem também o maior estado, que é o Amazonas. Porém, ele não é tão povoado assim. Por quê? Sim, a gente tem Manaus como grande centro urbano no Amazonas, mas a gente tem uma área enorme da floresta amazônica e a gente também tem grandes extensões de rio. Então eu não posso tirar o rio, não, esse pedacinho aqui do rio não vai ser mais rio. Eu vou mudar o curso do rio, vou botar gente morando ali. Eu não posso porque são áreas preservadas. Por isso que o Brasil, a gente quando vê o Brasil, a gente acha que o país é muito grande, porém nem todas as áreas são povoadas. Por conta de pastagem, por conta de parques ecológicos, por conta às vezes de ser uma área muito montanhosa. Então eu não posso tirar a montanha, eu posso fazer na brincadeira, eu posso fazer aqui no computador, que eu posso apagar, usar os artifícios do computador. Mas na realidade eu não posso fazer isso, eu não posso apagar uma montanha, botar a montanha embaixo do meu braço e dar aquela área ali com uma pessoa morando. Não posso fazer isso. Ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito grande, tem muita população, mas ele nem todo é povoado. Combinado? Então agora vocês vão fazer a leitura das páginas que estão lá na área das atividades da plataforma e depois vou colocar os slides também lá na plataforma para a gente poder rever com calma essas divisões, tá bom? Beijos!